Mas a gente também tem que falar do conselho de classe e conduzir o conselho de classe de forma que a gente pense nas estratégias de recuperação paralela, projetos a serem desenvolvidos, estratégias de aprendizagem. É interessante que vocês cheguem nesse conselho de classe com esse quadro de desempenho para embasar. Tem equipe que consegue até projetar. Então, tá aí, projeta ali a turma X, 601, projeta e aí consegue conversar com todos, não só com os professores da 601. Né? Nós temos na rede o conselho extraordinário. Quando é que ele acontece? Ao término do segundo bimestre. Terminou o segundo bimestre, vocês fizeram o conselho de classe no segundo bimestre. Ok, vão analisar o quadro de desempenho. Se 20% de alunos da turma de determinada disciplina ou área do conhecimento, né? Terceiro, quarto, quinto, a gente trabalha em área, componentes curriculares, sexto em diante. Não atingiram a média 6, a gente vai parar para conversar com aquele professor. Veja bem, não é mais um conselho de classe que a gente vai parar e conversar com todo mundo. A gente vai pegar o professor de matemática da 604, porque esse índice apareceu lá. E a gente vai pensar estratégias com ele. O que aconteceu, professor? Aí a gente vai ver, né? Muita falta, como é que está a busca ativa, eles não compreenderam esse conteúdo porque precisam de um outro anterior. A gente vai pensar com aquele professor. Então, às vezes a gente até consegue articular uma dinâmica que consegue atender pequenos grupos, né? Ou mesmo individualmente. Porque a gente, isso com registro, quando eu falei na registro, né? Com o registro, né, em ata própria, porque o COC tem uma ata só dele, a maioria faz até já digitado, em tempo real, impresso, todo mundo assinando, para pensar estratégias para melhorar aquele índice. Tá? Então, não é mais um grande conselho de classe, ele é mais direcionado. Tá? Mas a gente vai lembrar vocês desse conselho extraordinário. O conselho extraordinário, eu gosto muito dele, particularmente, porque ele é um momento para reformular, reprogramar a rota. Chegou no segundo semestre, eu tenho uma disciplina, eu tenho uma turma, se ela tem uma área, com 20%, sinalizando lá, né, de alunos abaixo da média, eu preciso, eu ainda tenho tempo, porque eu ainda tenho um semestre, ainda dá tempo. Naquele momento, você vai parar, vai chamar o professor e falar, e assim, por obrigação, porque está previsto em regimento. Então, ele vai ter que chamar o professor, vai ter que dizer, professor, olha, vamos pensar em estratégias para modificar este cenário apresentado até aqui. Então, é uma ação que ainda visa modificar, porque se aquilo continuar, aquilo aí vai reverberar lá em retenção. Então, assim, dá tempo de mudar. Porque chegar um terceiro, quarto, uma decisão, terceiro trimestre? Não. Mas há de convir que dá muito menos tempo, você tem muito menos tempo para agir do que no final do segundo bimestre. Porque o menino vai para casa, vai ficar 2 semanas em casa, vai dar, né? O professor mais parecido, o professor também. Quando ele voltar, ele já voltou o quê? Reprogramado, porque ele foi obrigado a repensar. Na verdade, a gente sempre deveria repensar as notas dos alunos. Mas, nesse momento, tanto a equipe quanto o professor, obrigatoriamente tem que parar para olhar para aquilo ali. É um farol. Enquanto dá tempo para agir. E aí tem que fazer um planejamento, replanejamento. Registrar, para cumprir e tentar modificar aquele cenário até ali apresentado. Tá? Antes de continuar, isso que eu ia falar. Antes de continuar aqui os slides, eu convidei aqui, porque eu ia falar sobre a importância, né, sobre o sistema de gestão, que é o EDUC, que é um sistema que vocês precisam se apropriar, que ainda é um sistema novo para a gente, tá? A gente está ainda com constantes adequações, mas que, assim, gera para a gente dados importantes. E é importantíssimo que vocês, enquanto professores especialistas dessa rede,
tenham acesso e saibam como ter acesso e como utilizar. Essa programação aqui não foi nem pensada com ela, mas aqui na hora eu falei, precisava ter falado com a Bianca. Pedi para entrar em contato com ela e ela se dispôs a vir. Obrigada, tá, Bianca? Para falar um pouquinho para vocês do sistema. Boa tarde, pessoal. Acredito que alguns de vocês, pelos e-mails que a gente recebe, já têm até o acesso, né? Mas a Joelma me chamou mais para informar vocês como que vocês fazem esse acesso, porque às vezes não fica bem claro, né? O que acontece? Vou explicar todo o fluxo, que aí lá na frente vocês vão entender o porquê que lá atrás eu iniciei falando de um fluxo que vocês não vão precisar nem de fazer no momento. Quando vocês assinam um contrato, vocês vão lá no DGP, correto? Assinam um contrato e, em regra, eles lançam todo mundo no sistema. É um pré-cadastro que eles fazem. Então, vocês ficam visíveis para a gente, mas vocês ainda não possuem acesso ao sistema. Para fazer o acesso ao sistema, vocês têm que fazer o autocadastro. Autocadastro você não vai fazer por aplicativo, você vai fazer pelo navegador. Posso fazer pelo celular? Sim, se você entrar no Eduque pelo navegador. Ou faz pelo desktop mesmo. Fez o autocadastro, vai ter lá. Para você colocar o seu RF. E aí que está o pulo do gato, porque tem gente que acha que o RF, por ser registro funcional, é a matrícula. Não é. É o CPF sem os 2 últimos dígitos. Colocou lá o seu RF, aí embaixo ainda pede CPF também, né? Vai colocar prosseguir. Ali você vai colocar o seu login e a sua senha e o e-mail que você utiliza. Você tem direito a ter um e-mail institucional. Inclusive, terão formações com CPF que vocês vão precisar do e-mail institucional para se inscrever. Só que a gente não pode responder e-mail de pessoa física. A gente só responde e-mail institucional. Então, você vai chegar na sua escola e vai pedir para o seu diretor, para a sua equipe diretiva, mandar o seu nome completo, a sua matrícula, a sua função, para a gente fazer o seu e-mail institucional. Bianca, eu tenho um e-mail institucional porque eu já era P2, né? Tinha um contrato de P2 e tenho um e-mail institucional, mas eu quase não uso e prefiro colocar outro porque é ali que eu vou redefinir minha senha. Não tem problema. Mas você tem que colocar um e-mail que você utiliza. Porque senão, quando você esquecer a sua senha e for redefinir a sua senha, você perde para onde que foi aquela senha. E aí, vocês vão ter que entrar em contato com a gente rever essa senha, rever o e-mail. E aí a burocracia é muito maior do que você ter a sua autonomia para colocar lá o e-mail que você cadastrou, né? E alterar a sua senha. Então, vamos lá. Fiz o meu autocadastro. O que eu vou fazer? Entro em contato com a unidade escolar, e aí é a unidade escolar que precisa formalizar esse pedido. A unidade escolar vai colocar, disponibilizar o perfil de orientação para Bianca Marta de Santos Perfeito, matrícula tal, tal, tal. Então, é a unidade que pede. Vocês não pedem, mesmo que vocês tenham um e-mail institucional, essa parte de acesso não são vocês que pedem, é a unidade, tá bom? Feito isso, aí quando você fizer o seu login, você vai ter acesso a tudo. Alguns aqui, como eu disse, já mandaram e-mail para a gente dessa forma, já foram P2 na rede também. E aí tem um acesso ao Eduque, mas o acesso que vocês tinham é totalmente diferente. Porque para vocês apareciam só ali, lançar as datas, as notas ou os relatórios descritivos e lançar a frequência. Agora vocês vão ver o Eduque por trás. São vocês que vão ter que ver ali se o professor lançou ou não lançou. Então, entender quais são esses relatórios, entender o relatório de desenvolvimento dos alunos. Vocês precisam saber por onde que vocês vão acessar o relatório descritivo que os professores colocaram. Então, vocês vão estar um pouquinho mais atrás, né, da configuração ali, né, das cortinas do Eduque. A gente sabe que é muita novidade e que tem muitas coisas ali dentro. São N possibilidades de fazer vários relatórios, de tirar vários status ali sobre o desenvolvimento dos alunos, sobre a questão do professor, como que ele está colocando ali os dados que ele precisava colocar. A gente, posteriormente, a esse momento, a gente vai ver com a Joelma uma formação para vocês também, que é importante. Essa formação, né, Joelma? A gente já tinha falado sobre isso. A utilização do Eduque, né? Isso, uma formação sobre o Eduque mesmo. E aí a gente precisa que vocês já tenham acesso de vocês. Por quê? Porque a nossa formação é uma formação que a gente gosta que vocês façam a prática. Então, qual é a minha rotina? Estou numa escola que tem EJA 2.
Então, eu tenho uma rotina que eu tenho que fazer ali no primeiro semestre e no segundo semestre, que é diferente da rotina de quem está numa pré-escola, que é diferente de uma rotina de quem está numa educação infantil, né? Numa creche. Então, é importante que a gente tenha esse contato, mas é importante que vocês já façam esse pré-cadastro e já olhem ali, só não modificar nada, mas os relatórios vocês já podem ir gerando para ver o que é cada coisa. Mas para a nossa formação, vocês precisam ter o acesso. Porque se chegar lá sem acesso, você só vai ver o colega fazer. E ver o colega fazer não é a mesma coisa que você pegar e fazer, porque você precisa dessa propriedade do sistema que você vai usar bastante. É importante marcar o quanto antes, Tá bom? Alguma dúvida? Quando vai ser a formação? A gente ainda não tem a data, vai ter posteriormente, assim mesmo. Mas a gente sempre... a gente tem os tutoriais também. A gente sempre manda e-mail para a escola também. Vai ter encerramento de EJA. A gente manda e-mail para como que é. É isso. Mas vai e-mail para a escola, a gente disponibiliza dia, horário. É mais flexível, bem flexível mesmo. Eu já era para 2 e o acesso continua o mesmo, né? Não muda. Aí a sua escola, não, muda totalmente. Você precisa pedir para a sua escola associar o seu perfil ao perfil de orientação. Mas com outra matrícula, precisa fazer outro caminho, né? Eu consegui acesso, então não tem problema. Então, tá, vamos lá. É importante essa pergunta. Porque, por exemplo, tem pessoas aqui que podem ser pais e ter o Eduque Família. Você pode ter a mesma senha, o mesmo login e mais de um perfil. Eu tenho o perfil de gestão do sistema e tenho o perfil de família, porque a minha filha estuda na rede. Não tem problema, só que eu vou acessar a área de um e depois eu vou acessar a área de outro. Eu tenho o perfil de P2, não caiu, tá lá para mim, ainda consigo fazer o perfil. Tudo bem, só que você não vai estar associada a nenhuma turma. Logo, você não vai fazer chamada de ninguém, né, nem lançar conteúdo. Mas você não vai conseguir entrar pelo computador, pelo navegador, que aí agora não tem aplicativo para vocês, é pelo computador. E aí você vai entrar pelo computador e não vai ter acesso a tudo isso que você vai ter. Então, a sua escola precisa de mandar um e-mail para a gente dizendo, olha, a professora tal agora é orientadora e eu preciso do perfil de orientação. É perfil de orientação que vocês têm que pedir para a escola solicitar para vocês, tá bom? O login e a senha continua a mesma. Aí, assim que a gente associar o seu perfil, aí muda para você completamente as suas opções. É isso. É isso. Então, provavelmente, sua escola já mandou e-mail pra gente, tá bom? Esse autocadastro que a gente consegue fazer sem essa via de pedir autorização lá? Autocadastro é com vocês. Quando que a escola vai ser convocada para ajudar vocês no autocadastro? Quando vocês colocarem lá o RF direitinho, que é o CPF, sem os 2 últimos dígitos, coloquei minha matrícula, coloquei tudo certinho, deu. Dados não encontrados. Aí é aquela questão lá do início. Aí significa que o DGP não colocou vocês ainda no sistema no pré-cadastro. Aí vocês pedem para a escola mandar o e-mail para o DGP. É a única situação que a escola vai ser convocada, né? Que a escola vai ter que tomar alguma atitude no autocadastro. Então vamos lá. Primeiro, autocadastro. Deu tudo certo? Manda e-mail para o CSGE pedindo perfil de orientação. Deu alguma coisa de errado? Aí a escola manda e-mail para o DGP para ver se como é que está o seu cadastro. Que aí pode ter trocado a matrícula e não ter trocado lá, alguma coisa desse tipo. Tá bom? Ficou claro? Sim.